O ar-condicionado da BMW X6 selava a cabine em uma bolha de silêncio e temperatura controlada, um santuário particular contra a cacofonia de São Paulo. Ao volante, Lucas Almeida afrouxou o nó da gravata de seda italiana, um gesto mecânico para aliviar uma pressão que não era física. O trânsito da Marginal Tietê, um monstro de metal e fumaça enroscado em seu percurso diário, era apenas um ruído de fundo em sua mente. Seus pensamentos estavam na reunião que acabara de deixar para trás, na sala de conferências, no 20º andar de um arranha-céu na Faria Lima, onde números com 9 zeros eram discutidos com a mesma paixão que um cirurgião discute uma incisão. Ele havia vencido, como sempre, uma aquisição hostil, executada com a precisão fria e implacável que se tornara sua marca registrada no mercado imobiliário. Lucas era a personificação do sucesso e da impaciência, um arquiteto de impérios construídos sobre a lógica do capital. Sua vida era um roteiro de eficiência, contratos, relatórios, reuniões tediosas e um luxo asséptico que o isolava do caos mundano. Ele via o mundo como uma grande planilha, onde cada indivíduo era uma célula com obrigações e responsabilidades. Falhar em cumprir sua parte era, para ele, mais do que um inconveniente. Era uma falha moral, uma quebra no tecido da ordem que ele tanto valorizava. Naquele fim de tarde de uma quinta-feira cinzenta, a irritação era sua companheira constante. Após uma agenda exaustiva que começara às 6 da manhã com uma teleconferência para a Ásia, seu último compromisso era o mais desprezível. Uma anomalia em sua rotina otimizada. Cobrar pessoalmente o aluguel de uma inquilina com 3 meses de atraso. A tarefa era normalmente delegada a Beatriz, sua administradora implacavelmente competente, mas desta vez ele insistira. Era uma questão de princípio. Queria olhar nos olhos da pessoa que ousava ignorar 3 notificações e inúmeras ligações. Queria entender a anatomia da irresponsabilidade. Enquanto a paisagem urbana se transformava, os espigões de vidro do centro financeiro, dando lugar aos sobrados e prédios baixos da Zona Leste, uma memória incômoda começou a aflorar. Cada semáforo, cada esquina com sua mistura de cheiros de pastel frito e fumaça de ônibus, o puxava para um passado que ele havia lutado com unhas e dentes para soterrar sob camadas de sucesso. O endereço no GPS o guiava para ruas que sua mente reconhecia com uma familiaridade repulsiva. Ele crescera ali perto, em um cenário não muito diferente daquele para o qual se dirigia. Aquele mundo de muros descascados e portões de ferro enferrujados era o fantasma do qual ele passara a vida inteira fugindo. Finalmente, ele chegou. O prédio era um bloco de concreto de 5 andares, espremido entre uma borracharia e um pequeno mercado. A fachada, de um amarelo desbotado e manchado pelo mofo, parecia cansada de se manter em pé. Ao descer de sua caminhonete de luxo, o contraste era quase cômico. O brilho da pintura preta do carro refletia a decadência ao redor, um espelho de luxo em uma moldura de abandono. O cheiro de umidade e esgoto era uma afronta aos seus sentidos, tão diferente do aroma de couro e do perfume de ambiente de seu escritório. O som distante de um liquidificador velho lutando para triturar algo e o eco de uma música popular vinda de uma janela aberta compunham a trilha sonora daquele lugar. Ele empurrou o portão de ferro que rangeu em protesto. O pátio interno era um poço de concreto úmido, com bicicletas enferrujadas e um varal comunitário onde roupas desbotadas dançavam com a brisa fraca. Subiu as escadas, pois o elevador, com uma placa de "em manutenção" amarelada pelo tempo, parecia uma promessa quebrada há anos. Cada degrau de granilite gasto o levava mais fundo em seu próprio passado. Lembrou-se de sua mãe subindo escadas como aquelas, carregando sacolas de supermercado, o rosto marcado pelo cansaço. Ele sacudiu a cabeça, irritado com a própria fraqueza.
Sentimentalismo era um luxo que ele não podia se permitir. Ao chegar ao corredor do quarto andar, sua paciência já havia se esgotado. A porta do apartamento 4B era de madeira escura, a tinta rachada revelando camadas de cores anteriores. Ele bateu com força, usando os nós dos dedos, o som ecoando secamente no corredor silencioso. 1, 2 vezes. A espera amplificou sua irritação. Ele já imaginava a cena. Uma mulher cheia de desculpas esfarrapadas, talvez até lágrimas calculadas. Estava preparado para ser impassível. O silêncio foi quebrado por um ruído sutil vindo de dentro, um arrastar de cadeira seguido por passos hesitantes, leves demais para serem de um adulto. A fechadura girou com um clique metálico e a porta se abriu, mas apenas uma fresta. E o que Lucas viu o paralisou. Não era a inquilina devedora que o encarava, mas uma menina. Seus olhos enormes e de um castanho profundo pareciam ocupar a maior parte de seu rosto pequeno e magro. Deveria ter uns 7 anos, talvez 8. Sua figura era frágil e delgada. O cabelo castanho, longo e desgrenhado, emoldurava feições onde o cansaço infantil parecia ter se instalado de forma permanente. Seus lábios estavam secos e rachados, e ela usava uma camiseta simples e uma calça de moletom, ambas manchadas com pequenos fios coloridos, como se tivesse se esfregado em um arco-íris de linhas. Ela não disse uma palavra, apenas o observou com uma expressão indecifrável, uma mistura de medo e resignação, como um animalzinho encurralado que já desistiu de lutar. A armadura de impaciência de Lucas trincou. A raiva que o impulsionara até ali se dissipou, substituída por uma confusão atordoante. Ele, um homem acostumado a dominar qualquer ambiente, sentiu-se um gigante desajeitado diante daquela figura minúscula. Instintivamente, sua postura imponente suavizou-se. Ele se agachou, apoiando um joelho no chão para ficar à altura dela, um gesto que não fazia há anos. "Olá", ele disse, sua voz saindo mais baixa e rouca do que pretendia. "Sua mãe está?" A pequena apenas balançou a cabeça negativamente, um movimento lento e deliberado. Seus olhos não deixaram os dele por um segundo, como se tentasse ler suas intenções. Foi então que o olhar de Lucas ultrapassou a figura da menina e penetrou na penumbra do apartamento. O que ele viu foi um cenário de desolação e luta silenciosa. A sala era pequena e mal iluminada por uma única lâmpada fraca pendurada em um fio. Os móveis eram escassos e gastos. Mas o que dominava o ambiente ao fundo era uma velha máquina de costura de manivela, uma Singer preta com detalhes dourados, desgastados, montada sobre uma mesa de madeira. Ao redor da máquina, uma explosão de cores contrastava com a monotonia do lugar. Montes de retalhos de tecido, carretéis de linha de todas as cores, agulhas, tesouras e pequenos pedaços de bordado inacabados. Aquela menina não estava apenas em casa, ela estava trabalhando. Em vez de brincar com bonecas ou assistir a desenhos, suas pequenas mãos, que ele notou agora estarem marcadas por arranhões e pequenas picadas de agulha, estavam ocupadas com a costura. Com uma voz que soou estranhamente suave, até para si mesmo, ele tentou de novo. "Você está sozinha?" A hesitação da menina foi a confirmação. Ela mordeu o lábio inferior e, após um longo instante, abriu um pouco mais a porta, um convite mudo e relutante. O cheiro que veio de dentro era uma mistura de mofo, tecido e algo mais. Um odor medicinal, asséptico e doentio que fez o estômago de Lucas revirar. Ele entrou devagar, sentindo-se um invasor. O apartamento era um retrato da pobreza e da doença. Uma cadeira de madeira bamba, uma pequena geladeira amarelada e suja, uma panela com o fundo queimado sobre o fogão. E o mais impactante de tudo, uma cama improvisada na sala, um colchão fino no chão coberto com lençóis puídos. Ao lado da cama, sobre um caixote de madeira que servia de criado mudo,
Uma coleção de caixas de remédios vazias e cartelas de comprimidos contavam uma história silenciosa de dor e desespero. A pergunta de Lucas saiu quase como um sussurro, a constatação de uma verdade terrível. Sua mãe está doente? A menina assentiu, uma única vez, sem verbalizar o peso daquela palavra. Seus ombros pequenos pareceram curvar-se um pouco mais. Lucas, o homem que havia escapado de um cenário como aquele, sentiu o impacto daquela realidade crua como um soco no peito. A memória de sua própria infância, da doença de seu pai, da luta incessante de sua mãe, voltou com uma força avassaladora. Ele não sabia como agir. Puxou o celular do bolso, um gesto de defesa, fingindo verificar algo para evitar o contato visual com a dor daquela criança. "Qual o nome da sua mãe?" ele perguntou, tentando manter a voz firme. "Helena", a menina respondeu, sua primeira palavra dita em um fio de voz. Ele se lembrou do motivo de sua visita, que agora parecia trivial e obscenamente cruel. "O aluguel", começou ele, mas a palavra morreu em sua garganta. Laura, com a cabeça baixa, apontou para a cama improvisada. Mamãe deixou um envelope debaixo do colchão. Ela correu até lá, seus pés descalços mal fazendo barulho no piso frio. Impressionantemente, ela não largou a agulha e o pequeno pedaço de tecido que segurava. Com uma mão, levantou a ponta do colchão e retirou um envelope de papel pardo, amassado e manchado. Voltou e o estendeu para Lucas. Ele o pegou. O envelope era leve, quase vazio. Dentro, algumas notas de R$ 2 e R$ 5 e um punhado de moedas. Não era nem 1/10 do valor de um mês de aluguel. Lucas fechou a mão ao redor do envelope, o papel frágil se amassando em seu punho. O dinheiro era irrelevante. Uma ofensa. Enquanto ele permanecia ali, paralisado, a menina voltou para sua cadeira em frente à máquina de costura. O som do pedal sendo acionado preencheu o silêncio pesado do apartamento. Lucas a observou. Ela era metódica. Seus movimentos precisos, apesar do cansaço evidente em seu rosto. Ela lutava contra o sono, sua cabeça balançando de vez em quando, apenas para ela se endireitar com um pequeno solavanco e continuar. Seus pés pequenos impulsionavam o pedal com uma determinação que partiu o coração de Lucas. Algo dentro dele se quebrou. Não era pena, era mais complexo. Era uma raiva fria e difusa, uma sensação de profunda injustiça que o sufocava. Raiva do mundo, do sistema, de si mesmo por sua ignorância e arrogância. Ele notou uma gota de sangue fresco brotando em um de seus dedos, onde a agulha a havia espetado. Ela nem vacilou. Apenas limpou o dedo na barra da camiseta, deixando uma pequena mancha vermelha no tecido e continuou a costurar. Ele precisava sair dali antes que se desintegrasse completamente. "Qual o seu nome?" ele perguntou, a voz quase inaudível. Ela parou de pedalar por um instante e olhou para ele por cima do ombro. "Laura", sussurrou, antes de voltar sua atenção total para a linha que guiava sob a agulha. Sem dizer mais nada, Lucas enfiou a mão no bolso de trás da calça, puxou sua carteira de couro e tirou um maço de notas. Eram notas de R$ 100 que ele usava para despesas do dia a dia. Sem contar, ele as colocou sobre a mesa de madeira, ao lado de uma pilha de retalhos. O som do papel sobre a madeira foi a única coisa que quebrou o ritmo da máquina de costura. Laura nem sequer olhou. Seu universo estava confinado àquele pequeno pedaço de tecido e à promessa de terminar o que quer que estivesse fazendo. Ele se virou e saiu lentamente, deixando a porta entreaberta. Um gesto inconsciente, simbólico, de que aquela visita, aquela história, não havia terminado. Desceu as escadas em um estado de torpor, o eco do pedal da máquina de costura o seguindo a cada passo. Dentro do casulo de luxo de sua caminhonete, ele não deu a partida.
Permaneceu imóvel, as mãos no volante, olhando sem ver para o prédio decrépito. O envelope com os trocados ainda estava em sua mão, agora um pedaço de papel amarrotado e úmido de seu suor. Ele o abriu e despejou o conteúdo no banco do passageiro. O tilintar das moedas soou como uma acusação. O homem que controlava milhões, que dobrava corporações à sua vontade, estava completamente perdido. A imagem de Laura, com seus olhos gigantes e seu dedo sangrando, estava gravada a fogo em sua mente. Pela primeira vez em muitos anos, Lucas Almeida não sabia o que fazer. A única certeza que tinha, uma certeza que se instalou no fundo de sua alma, com o peso de uma âncora, era que não podia simplesmente ir embora. A história daquela menina no apartamento 4B estava apenas começando e ele, por alguma força do destino ou por sua própria e infeliz insistência, agora fazia parte dela. O motor do carro permaneceu desligado enquanto a noite caía sobre São Paulo, envolvendo o prédio, o carro de luxo e o homem que pela primeira vez em muito tempo se sentia verdadeiramente pobre. Com certeza. Aqui está o capítulo 2, desenvolvido com a profundidade e os detalhes solicitados, explorando a transformação de Lucas e a frágil construção de confiança com Laura, estabelecendo o palco para o conflito iminente. Capítulo 2. A verdade por trás da costura. A noite foi um longo e tortuoso purgatório para Lucas Almeida. Ele voltou para sua cobertura no Itaim Bibi, um santuário de vidro, aço e minimalismo que se estendia por 300 metros quadrados sobre a cidade pulsante. Das janelas panorâmicas, São Paulo se desdobrava como um tapete de luzes cintilantes. Um império que ele se acostumara a ver de cima, como um deus observando sua criação. Mas naquela noite, o esplendor da metrópole parecia oco, quase zombeteiro. A vastidão silenciosa do apartamento, que antes representava o ápice de sua conquista, agora se tornara uma câmara de eco para o som que assombrava sua mente, o pedal rítmico e incessante de uma velha máquina de costura. O sono não veio. Ele trocou o terno caro por uma roupa de algodão, mas o conforto do tecido não aliviava o desconforto em sua alma. Tentou se distrair com o trabalho, abrindo o notebook em sua mesa de jacarandá maciço. As planilhas se iluminaram na tela, os números e projeções de lucro que governavam seu mundo. Mas entre as células e os gráficos, ele via apenas um par de olhos castanhos, grandes demais para um rosto infantil, e a imagem indelével de uma pequena gota de sangue manchando uma camiseta desbotada. Cada número em sua tela parecia uma afronta à realidade do envelope amarrotado que ele havia deixado no banco de seu carro, com seus trocados e moedas que cheiravam a desespero. Inquieto, ele caminhou até a cozinha, um espaço com eletrodomésticos de design alemão e uma ilha de mármore Carrara. Abriu a geladeira de 2 portas e foi confrontado por uma abundância que o enojou. Queijos importados, água mineral francesa, frutas exóticas, sobras de um restaurante com estrela Michelin. Fechou a porta com mais força do que o necessário. O silêncio que se seguiu foi preenchido por uma memória que ele mantivera trancada por décadas. Ele se viu com 8 anos, em uma cozinha minúscula com azulejos quebrados, observando sua mãe dividir um único ovo para ele e sua irmã, enquanto ela mesma bebia apenas o café ralo, sorrindo e dizendo que não estava com fome. Aquele sacrifício silencioso, aquela resiliência que ele havia interpretado como fraqueza e da qual fugira por toda a vida, agora o encarava com a força de uma revelação. A menina, Laura, não era apenas uma inquilina inadimplente. Ela era um espelho de um passado que ele nunca havia realmente superado. Apenas havia construído muros altos o suficiente para não enxergá-lo. Ao amanhecer, a decisão estava tomada. Ignorou as 7 chamadas perdidas de Beatriz e a enxurrada de e-mails urgentes.
Pela primeira vez em sua vida adulta, sua rotina meticulosamente planejada foi descartada. Em vez de seguir para o escritório na Faria Lima, ele dirigiu na direção oposta, de volta à Zona Leste. Parou em um grande supermercado, um ambiente caótico e vibrante que ele não frequentava há anos. Sentiu-se um estrangeiro em seu próprio país, empurrando um carrinho por corredores abarrotados. Ele comprou por instinto, de forma desajeitada e exagerada. Não apenas o básico, como pão, leite e frutas. Ele pegou iogurtes de morango, achocolatados em caixinha, biscoitos recheados, macarrão com ovos, potes de geleia. Pegou um frango inteiro, sacos de arroz e feijão, legumes frescos. Em sua mente, ele não estava apenas comprando comida, estava tentando de alguma forma comprar de volta um pedaço de infância para a menina que não tinha tempo para uma. Ao passar pelo caixa, sentiu os olhares curiosos sobre seu relógio caro e suas roupas de grife, mas não se importou. Pela primeira vez, o abismo entre seu mundo e o mundo real parecia ter um propósito. Ele podia construir uma ponte. Ao chegar novamente à porta do apartamento 4B, seu coração batia com uma ansiedade desconhecida. Desta vez, sua batida foi suave, quase hesitante. Ele esperou, ouvindo o silêncio do outro lado. Passos se aproximaram, mais lentos que no dia anterior. "Quem é?" Uma vozinha perguntou, abafada pela madeira. "É o Lucas", ele respondeu, sentindo a estranheza de se apresentar àquela criança. "O homem de ontem, eu trouxe umas coisinhas para você." Houve uma longa pausa. Ele ouviu o som da corrente sendo arrastada antes que a fechadura girasse. A porta se abriu e lá estava ela, Laura, usando a mesma roupa, mas com o cabelo preso para trás em um rabo de cavalo frouxo, o que acentuava a magreza de seu rosto. Seus olhos o avaliaram, desconfiados, mas com uma centelha a menos de medo. Lucas, sem jeito, ergueu algumas das sacolas de compras. "Posso entrar?" perguntou, sua voz soando como um pedido de permissão, não uma exigência. Laura não respondeu verbalmente, mas se afastou da porta, um convite silencioso. O apartamento parecia o mesmo, talvez um pouco mais arrumado, mas o cheiro de confinamento e remédios persistia, agora misturado com o aroma fraco de café requentado. As notas que ele deixara na mesa no dia anterior haviam sumido. Ele colocou as sacolas no chão da cozinha, perto da geladeira suja, e começou a desempacotar os itens, sentindo-se um intruso. "Você tomou café da manhã?" perguntou, tentando manter a conversa leve. Ela assentiu, os olhos fixos nas compras. "Comi pão com margarina." A simplicidade daquela resposta foi como um golpe em seu peito. Ele tirou a caixa de leite e os iogurtes, abrindo a geladeira para guardá-los. O interior estava quase vazio, exceto por uma jarra com um pouco de água e um pote de margarina. Ele guardou os alimentos em silêncio, a normalidade do ato contrastando violentamente com a anormalidade da situação. "Sua mãe, ela volta hoje?" ele arriscou, fechando a porta da geladeira. Laura, que estava observando cada movimento seu, balançou a cabeça. "Ela não está em casa. Ela está no hospital." A confissão saiu como um segredo doloroso, revelado a um estranho. "Há quanto tempo?" ele perguntou com o máximo de delicadeza que conseguiu reunir. 3 dias. A enormidade daquilo o atingiu. Aquela criança estava completamente sozinha por 3 dias, sustentando a si mesma e a casa com agulha e linha. "E quem cuida de você?" "Eu cuido", respondeu ela, com uma maturidade assustadora que não cabia em seus 7 anos. "Eu estou bem." Então, como se precisasse provar sua competência, apontou para uma pequena pilha de fronhas brancas, perfeitamente costuradas e bordadas com pequenas flores azuis. "Preciso entregar isso hoje para a Dona Lúcia, a vizinha do 3º andar. Foi ela que me ensinou a costurar. Ela me paga uns trocados."
Lucas sentou-se na cadeira de madeira bamba, que gemeu sob seu peso. Ele precisava saber o resto. Precisava entender a profundidade do abismo em que aquela família havia caído. Laura, disse ele usando o nome dela para criar uma conexão. O que sua mãe tem? Por que ela está no hospital? A menina hesitou. Seus olhos buscaram uma rota de fuga, passeando pela máquina de costura, pela janela, por qualquer lugar que não fosse o rosto dele. Ela mordeu os lábios, uma luta interna visível entre o instinto de proteger seu segredo frágil e a necessidade desesperada de compartilhar seu fardo esmagador. Ele viu lágrimas brotarem em seus olhos, mas ela as conteve com a força de um veterano. Finalmente, a palavra saiu, pesada como chumbo, um sussurro que mal carregava som. Leucemia. Lucas sentiu o ar sair de seus pulmões, embora já suspeitasse. A confirmação foi uma punhalada. Os médicos, o que eles dizem? Dizem que ela precisa de remédios muito caros, de sangue e de uma operação. Ela recitou, como se tivesse memorizado uma sentença de morte. Mas a gente não tem convênio. Era a receita para o desastre, a realidade cruel do sistema para aqueles sem recursos. Foi então que Lucas entendeu o motivo de tanto segredo, de tanta autossuficiência forçada. Ele descobriu o maior medo de Laura, que não era a solidão, a fome ou a pobreza, mas o próprio sistema projetado para, teoricamente, protegê-la. Eu pensei que, se o senhor soubesse, ela começou, a voz embargada, o senhor ia me tirar daqui, ou me levar para o conselho tutelar. Eles levam as crianças embora da mãe. Eu não posso deixar a mamãe sozinha. Essa revelação foi o golpe final na estrutura do velho Lucas Almeida. Ele entendeu que a desconfiança dela não era pessoal. Era uma defesa construída contra um mundo de adultos que decidem sem perguntar, que separam famílias em nome de protocolos. A coragem daquela menina, sua lealdade feroz à mãe doente, era a coisa mais nobre que ele já havia testemunhado. Com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo, ele se inclinou para frente buscando os olhos dela. Laura, olhe para mim. Eu não vou fazer isso. Eu não vou te levar a lugar nenhum sem a sua permissão. Eu prometo. Só quero ajudar. Você e sua mãe. Pela primeira vez, um vislumbre de confiança genuína surgiu nos olhos de Laura. A tensão em seus ombros diminuiu um pouco. Em um gesto de aceitação, ela foi até o filtro de barro em um canto e encheu um copo de vidro com água. "O senhor quer?" ofereceu ela. Era a coisa mais preciosa que ela tinha para dar. "Quero sim, obrigado", disse ele, aceitando o copo. Enquanto bebia a água, ela pegou um caderno de desenho de uma pequena prateleira. "Eu desenho enquanto a linha da bobina enche", disse ela, como se quisesse compartilhar um pedaço de seu mundo com ele. Em uma das páginas, um retrato feito com lápis de cor mostrava uma menina sorridente ao lado de uma mulher em uma cama de hospital. A mulher da cama tinha tubos conectados ao braço, mas também sorria, um sorriso triste e cansado. Abaixo do desenho, em uma caligrafia infantil e caprichosa, a frase "Tudo vai ficar bem, mamãe". Aquilo selou sua decisão. Aquela frase não era uma esperança passiva. Era uma promessa, um mantra, o motor que movia os pés daquela criança no pedal da máquina de costura. Ele não podia mais ser um espectador. "Em qual hospital ela está?" perguntou ele. "No hospital municipal, na ala de oncologia." Com a informação de que precisava, Lucas se levantou. "Laura, eu preciso ir até lá. Preciso ver como sua mãe está. Você fica bem aqui por um tempo? Eu volto logo." Ele deixou seu número de celular anotado em um pedaço de papel. "Se precisar de qualquer coisa mesmo, peça para a dona Lúcia me ligar." Ele foi até o hospital. O contraste entre sua BMW e o estacionamento lotado e caótico do hospital municipal era um abismo social.
O ambiente lá dentro o chocou profundamente. Era um formigueiro de dor e burocracia. Corredores lotados, pessoas dormindo em cadeiras de plástico, o cheiro de desinfetante tentando, sem sucesso, mascarar o odor da doença. Ele, que só conhecia os hospitais privados, com seus lobbies silenciosos e atendimento impecável, sentiu-se em uma zona de guerra. Após se perder algumas vezes, encontrou a ala de oncologia. O ar ali era ainda mais pesado, carregado de um desespero contido. Encontrou o quarto, uma enfermaria com 6 leitos. E lá, na cama 17, perto da janela, estava Helena. A mulher era uma sombra pálida e frágil do que as fotos nos porta-retratos do apartamento sugeriam. Parecia ter 50 anos, não os prováveis 35. Sua pele era quase translúcida, o cabelo ralo era uma evidência da quimioterapia. Ela estava imóvel, de olhos fechados, conectada a um soro que pingava lentamente, medindo o tempo de uma vida que se esvaía. Ele se aproximou da cama, em silêncio. Não sabia o que dizer. "Senhora Helena!" Ele chamou em voz baixa. "Meu nome é Lucas. Sua filha, a Laura. Ela é uma guerreira. Ela está segura." Helena não respondeu. Mas por um instante, seus lábios pareceram se mover. Um tremor quase imperceptível. Uma lágrima solitária escorreu pelo canto de seu olho fechado. Lucas ficou ali por alguns minutos, sentindo uma impotência esmagadora. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder pareciam inúteis diante daquela cena. Ao sair do hospital, o sol da tarde pareceu agressivo e indiferente. O mundo parecia mais cinzento, mais cruel. Helena e Laura não eram mais um problema administrativo, eram uma missão. De volta ao carro, ele não foi para casa nem para o escritório. Fez uma ligação para seu gerente de contas pessoais. "Preciso que você abra uma linha de crédito ilimitada e a vincule a um novo cartão. Com urgência", ordenou ele, sua voz novamente firme e decidida. A voz do velho Lucas, mas agora a serviço de um propósito inteiramente novo. Enquanto esperava a confirmação, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Beatriz. "Lucas, precisamos executar a ordem de despejo do 4B imediatamente. Outros inquilinos estão usando este caso como precedente. Qual o procedimento?" Ele olhou para a mensagem, para as palavras frias e burocráticas. Despejo, procedimento, inadimplência. Pareciam palavras de um idioma estrangeiro, de uma vida que ele vivera apenas naquela manhã. Ele sabia, com uma clareza absoluta, que uma colisão era inevitável. A guerra não seria nos tribunais ou nas salas de reunião, mas ali, pela vida de uma mulher e o futuro de uma criança. E ele não iria recuar. Ele respondeu à mensagem de Beatriz com uma única e desafiadora frase: "Cancele tudo. O problema está resolvido." Ele sabia que não estava resolvido. Estava apenas começando. E a batalha que se aproximava seria muito mais difícil do que qualquer aquisição hostil que ele já havia feito. Com certeza. Aqui está o capítulo 3, desenvolvido com a profundidade e os detalhes solicitados, focando na escalada do conflito com Beatriz e culminando em um ato de crueldade que solidifica as alianças e declara a guerra. Capítulo 3. A batalha pela sobrevivência e o confronto com Beatriz. A mensagem de Lucas: "Cancele tudo. O problema está resolvido." Acendeu na tela do celular de Beatriz como uma provocação. Sentada em sua cadeira ergonômica de couro, no centro de um escritório onde cada objeto era um testemunho de ordem e eficiência, ela sentiu uma onda de irritação profissional. Beatriz era a engrenagem mestra na máquina de Lucas Almeida. Ele era o visionário, o estrategista que movia as peças no grande tabuleiro do mercado imobiliário. Ela era a executora, a guardiã dos protocolos e dos lucros, aquela que garantia que a visão não se perdesse no pântano da ineficiência humana. Ela não via o mundo através de emoções,
mas de cláusulas contratuais, planilhas de fluxo de caixa e procedimentos operacionais padrão. A situação do apartamento 4B, para ela, era um algoritmo simples. 3 meses de inadimplência resultavam em uma ordem de despejo. Era a regra. Uma regra que Lucas, em um momento de clareza implacável, havia redigido pessoalmente anos antes. Sentimentalismo é o câncer dos negócios. E agora, o próprio autor da lei a estava profanando com uma resposta vaga e displicente. A suspeita de Beatriz, inicialmente uma pequena semente, começou a germinar. O Lucas que ela conhecia, o predador corporativo que a contratara por sua frieza análoga à dele, jamais se envolveria pessoalmente em uma cobrança tão insignificante. E ele certamente não a resolveria com um passe de mágica. Algo estava fora do lugar. A anomalia a intrigava e, mais perigosamente, a ofendia. Ela via aquilo não como um ato de compaixão, mas como uma quebra de confiança, uma falha na liderança que ameaçava a integridade de todo o sistema que ela se esforçava tanto para manter. Sua investigação começou com a frieza de uma auditora forense. Primeiro, o básico. Ela acessou o sistema de gestão da empresa, procurando por qualquer registro de pagamento referente à unidade 4B. Nada. Nenhuma transferência, nenhum acordo formalizado. A dívida continuava ali, uma mancha vermelha e pulsante no balanço. Em seguida, ela fez o que fazia de melhor. Cruzou informações. Puxou os registros de rastreamento do veículo da empresa, o mesmo que Lucas usara no dia anterior. O GPS confirmou 2 visitas prolongadas ao endereço na Zona Leste. E, para sua surpresa, uma terceira parada, de quase 1 hora, no Hospital Municipal. O nome do hospital foi a primeira peça concreta do quebra-cabeça. Com uma determinação glacial, ela ligou para a administração do hospital. Usando um tom de voz que mesclava autoridade e uma falsa urgência familiar, ela se apresentou como uma parente distante, perguntando sobre o estado de saúde de uma prima, Helena Souza. A recepcionista, sobrecarregada e cansada, confirmou a internação na ala de oncologia. Oncologia. A palavra ecoou na mente de Beatriz, não com pena, mas com a satisfação de quem encontra uma variável oculta em uma equação complexa. O passo seguinte foi mais ousado. Suspeitando que Lucas estaria usando recursos próprios para contornar os protocolos, ela contatou um conhecido no setor de compliance de um dos bancos com os quais a empresa trabalhava. Sob o pretexto de uma verificação de segurança interna, ela pediu um relatório de movimentações recentes na conta corporativa principal, procurando por transferências atípicas. O que encontrou foi ainda melhor do que esperava. Não havia saídas da conta principal, mas seu contato, devendo-lhe um favor, foi além. Sinalizou movimentações incomuns na conta pessoal de Lucas, aquela usada para despesas de representação e bônus. Grandes transferências, feitas na noite anterior e naquela manhã, para 2 entidades. A Fundação de Apoio do Hospital Municipal e uma grande rede de farmácias. Para Beatriz, aquilo era a prova cabal. Em sua mente, a história se montou com uma lógica perversa. Lucas, por algum motivo inexplicável de instabilidade emocional, estava se envolvendo pessoalmente com uma inquilina doente. Pior, estava usando seu capital, que em sua visão era indissociável do capital da empresa que ele presidia, para financiar um tratamento médico particular. Era um desvio, uma violação ética, um risco fiscal e, acima de tudo, uma fraqueza monumental. Uma fraqueza que poderia ser explorada. Sua ambição, até então adormecida sob uma lealdade profissional, despertou. Ela não via uma tragédia humana, via uma oportunidade de ascensão. Determinada a retomar o controle, ela decidiu agir. Foi pessoalmente ao 4B. Ao chegar no prédio, o mesmo ambiente que havia chocado Lucas a encheu de um profundo desdém.
Para ela, aquele lugar era a materialização do fracasso, um ambiente que deveria ser demolido e substituído por um empreendimento mais rentável. Ela subiu as escadas com passos firmes e bateu na porta com a autoridade de quem não espera ser contestado. Laura abriu a porta, os olhos se arregalando de surpresa, e depois se enchendo de cautela ao ver o rosto desconhecido e severo. A menina esperava Lucas, com suas sacolas e seu sorriso desajeitado. Em vez dele, encontrou uma mulher alta, de terninho impecável e um olhar que parecia atravessá-la. Laura, presumo, disse Beatriz sem se apresentar. Sua voz era cortante, desprovida de qualquer calor. Vim informá-la que, devido à violação do contrato de locação por parte de sua mãe, a senhora Helena Souza, vocês têm 72 horas para desocupar o imóvel. Laura ficou paralisada, o pequeno bordado que segurava em suas mãos tremendo levemente. Mas o moço, o Lucas, ele disse que ia resolver. Um sorriso fino e condescendente curvou os lábios de Beatriz. O senhor Almeida está indisposto. Ele tomou decisões que não condizem com as políticas da empresa. Eu estou aqui para corrigir o curso. Entenda, menina, isso não é um abrigo de caridade. É uma propriedade privada. E sua mãe não cumpre com as obrigações dela há meses. A lei está do nosso lado. Ela estendeu uma notificação oficial. São as regras do dono do edifício, concluiu, lavando as mãos da responsabilidade moral e jogando o peso da decisão sobre um Lucas ausente. A reação de Laura foi o que mais incomodou Beatriz. A menina não chorou, não gritou, não implorou. Ela simplesmente pegou o papel com sua mãozinha, recuou um passo e fechou a porta lentamente, o clique da fechadura soando como o fim de um mundo. Aquele silêncio, aquela dignidade infantil, foi mais perturbador para Beatriz do que qualquer acesso de raiva. Por um breve instante, ela sentiu uma pontada de algo que poderia ser desconforto, mas a esmagou com a lógica fria de sua missão. A notícia do despejo, levada ao hospital por uma vizinha apavorada, foi um golpe devastador para a já fragilizada Helena. Seus sinais vitais, que haviam se estabilizado, despencaram. No fim da tarde, enquanto Lucas estava em uma farmácia de manipulação, pagando por um medicamento importado que não era coberto pelo hospital, seu celular tocou. Era a enfermeira-chefe. Helena tivera uma grave crise respiratória e fora levada para a unidade de tratamento intensivo. Lucas correu para o hospital, o pânico gelando seu sangue. Passou as horas seguintes em um corredor estéril da UTI, um limbo de ansiedade, enquanto os médicos trabalhavam para estabilizar Helena. Foi nesse momento de vulnerabilidade absoluta que seu celular tocou novamente. Era Beatriz. Lucas, disse ela, a voz carregada de uma calma triunfante. Imagino que esteja ocupado, mas temos um assunto urgente. Tenho em minha posse os comprovantes de suas transferências para o hospital e para diversas farmácias. Um ato de caridade muito nobre, sem dúvida, mas uma péssima decisão de negócios que configura, no mínimo, um grave conflito de interesses, se não apropriação indébita de capital da empresa. Tenho um dossiê completo. Lucas, encostado na parede fria do hospital, sentiu uma onda de fúria. Aquele dinheiro é meu, Beatriz, da minha conta pessoal. Uma distinção irrelevante para o comitê de sócios, você sabe disso, ela rebateu, implacável. Eles verão um presidente emocionalmente instável, arriscando a reputação da empresa por causa de uma inquilina inadimplente. A ordem de despejo está na minha mesa. Você tem 24 horas para vir assiná-la. Se não o fizer, este dossiê, junto com minha recomendação para sua suspensão imediata, será o primeiro item da pauta na reunião de amanhã. Ele se viu encurralado. A compaixão o havia tornado vulnerável no mundo corporativo que ele mesmo ajudara a construir. A ameaça de Beatriz, no entanto,
Teve o efeito contrário. Em vez de intimidá-lo, solidificou sua resolução. Aquilo não era mais sobre aluguel, nem mesmo sobre Helena. Era uma luta de valores, opondo sua recém-descoberta humanidade contra a burocracia desalmada que Beatriz representava. "Faça o que tiver que fazer, Beatriz", disse ele, a voz baixa e perigosa, e desligou. A batalha estava declarada, mas Beatriz já havia antecipado sua resposta. Ela não precisava da assinatura dele para o que viria a seguir. Usando uma procuração administrativa que ele mesmo lhe outorgara para casos de emergência, ela classificou a situação como risco de invasão e depredação de propriedade e acionou a execução sumária. No dia seguinte, enquanto Lucas recebia a notícia de que Helena estava fora de perigo imediato, mas ainda em estado crítico, e tentava explicar para uma Laura aterrorizada por telefone que tudo ficaria bem, a engrenagem de Beatriz se moveu. 2 homens, contratados por uma empresa terceirizada, chegaram ao 4B. Com a eficiência de quem está acostumado ao serviço, eles empacotaram uma vida inteira em caixas de papelão. As roupas, os poucos brinquedos de Laura, os retratos de família, os carretéis de linha e, por último, a velha máquina de costura. Cada objeto era etiquetado e lacrado. A porta do apartamento foi fechada e atravessada por uma faixa amarela com as palavras impressas em preto: "Lacrado, entrada proibida". Ao final da tarde, Lucas pegou Laura na casa de Dona Lúcia para levá-la para casa. Ele comprou um lanche para ela no caminho, tentando criar uma bolha de normalidade em meio ao caos. Subiram as escadas, a mãozinha de Laura segurando a sua com força, e então eles viram. A faixa amarela na porta era uma ferida aberta no corredor, o selo oficial, um símbolo brutal da burocracia vitoriosa. O retorno de Lucas e Laura àquele cenário foi devastador. A menina, ao ver sua casa selada, seu mundo inteiro trancado atrás daquela porta, não fez nenhum som. Ela apenas ficou parada, o corpo rígido, o rosto uma máscara de choque silencioso que doía mais do que qualquer grito. O lanche que ela segurava caiu de sua mão, espalhando-se pelo chão. Lucas sentiu-se impotente, traído e consumido por uma raiva tão intensa que o deixou trêmulo. Ele olhou para o selo, para a assinatura impressa de um oficial de justiça, mas tudo o que via era o rosto de Beatriz. Ela não havia apenas despejado uma família, ela havia profanado um santuário, por mais humilde que fosse. Ele se ajoelhou na frente de Laura, que ainda olhava fixamente para a porta. "Laura, olhe para mim." Com a voz embargada pela fúria, ele fez uma promessa, um voto de guerra. "Isso não vai ficar assim. Eu juro, nós vamos resolver tudo." Ele a pegou no colo e pela primeira vez ela se agarrou a ele, o rosto escondido em seu ombro, os soluços silenciosos sacudindo seu corpo pequeno. Ele a levou para longe dali, para o conforto estéril de seu carro de luxo, deixando para trás a casa lacrada. A guerra com Beatriz estava declarada. E agora era pessoal. A primeira noite de Laura na cobertura de Lucas foi de um silêncio fantasmagórico. O apartamento, acostumado ao eco solitário dos passos de seu dono, agora abrigava uma presença pequena e traumatizada. Laura estava em estado de choque, uma boneca de porcelana frágil que havia se estilhaçado por dentro. Ela não chorou, não falou, apenas se sentou no sofá de couro branco, que valia mais que o aluguel de um ano de sua antiga casa, agarrada a um pequeno pedaço de bordado inacabado, uma borboleta de asas azuis, como se fosse o último fragmento de seu mundo. Lucas, o mestre das negociações e das estratégias de mercado, sentiu-se completamente inepto. Ele tentou oferecer comida, mas a pizza gourmet que pediu permaneceu intocada. Tentou mostrar a ela o quarto de hóspedes, com sua cama macia e vista para a cidade, mas ela se recusou a entrar, os olhos fixos em um ponto vago da sala. No fim,
Ele improvisou uma cama para ela no próprio sofá, cobrindo-a com um cobertor de caxemira. Durante toda a noite, ele a observou de sua poltrona, vendo seu peito pequeno subir e descer em uma respiração superficial, e sentiu o peso esmagador da responsabilidade. Ele não era mais apenas um benfeitor, era o guardião de uma vida em frangalhos. Enquanto Laura dormia, a raiva de Lucas se cristalizava em uma estratégia fria e calculada. A guerra com Beatriz não seria travada com gritos, mas com a mesma precisão cirúrgica que ele usava em seus negócios. A convocação para a junta extraordinária de sócios, solicitada por ela, chegou por e-mail às 6 da manhã. Era o primeiro movimento no tabuleiro. O ambiente na sala de reuniões, horas mais tarde, era elétrico e pesado. Os sócios, homens e mulheres acostumados ao cheiro de poder e dinheiro, sentavam-se ao redor da mesa de mogno polido, os rostos impassíveis. Beatriz, posicionada na cabeceira oposta à de Lucas, era a imagem da competência e do controle. Ela iniciou sua apresentação com uma maestria cruel, tecendo uma narrativa que pintava Lucas não como um homem compassivo, mas como um líder instável e perigoso. Em uma tela de alta definição, ela projetou slides meticulosamente organizados. O primeiro mostrava o histórico de inadimplência do apartamento 4B. Os seguintes, os registros do GPS do carro de Lucas, destacando suas visitas irregulares à Zona Leste. Depois vieram os extratos bancários com as transferências para o hospital e a farmácia circuladas em vermelho. Vejam, disse ela, a voz ressoando com uma falsa preocupação. Não se trata de caridade. Trata-se de um padrão de comportamento errático. O presidente de uma empresa do nosso porte não pode se dar ao luxo de tomar decisões baseadas em impulsos emocionais. Ele expôs a empresa a um risco fiscal e de imagem, desviando seu foco e possivelmente seus recursos para resolver um problema pessoal que ele mesmo criou ao ignorar nossos protocolos. Sua argumentação era lógica, fria e convincente para um conselho acostumado a pensar em números, não em pessoas. Lucas observou os rostos dos sócios. Viu a dúvida, a preocupação, viu seu império começando a vacilar. Quando chegou sua vez de falar, ele não se levantou. Permaneceu sentado, o cansaço visível em seu rosto, mas com uma nova e inabalável firmeza no olhar. Ele não levou documentos, nem preparou uma apresentação. Ele levou apenas a verdade. Beatriz está correta em quase tudo, começou ele, silenciando a sala com sua admissão. Eu ignorei o protocolo. Eu usei meu tempo e meu dinheiro para ajudar uma inquilina. Eu me envolvi emocionalmente. A única coisa em que ela está errada é na sua conclusão. Ela chama isso de fraqueza. Eu chamo de humanidade. Ele olhou nos olhos de cada sócio. Por anos, esta empresa prosperou porque fomos implacáveis, porque vimos esta cidade como um conjunto de terrenos, prédios e oportunidades de lucro. E nós nos tornamos ricos. Mas ontem eu fui lembrado do que realmente sustenta esta cidade. Não são os nossos arranha-céus, mas as pessoas que vivem nas sombras deles, pessoas como Helena Souza. Ele continuou, sua voz ganhando força. Sim, eu usei meu dinheiro. E sim, ajudei uma mãe com leucemia terminal e uma menina de 7 anos que estava costurando para pagar o aluguel e os remédios da mãe, sozinha, por dias. Não me desculpo por isso. Faria de novo. Se o preço para ser o presidente desta empresa é fechar os olhos para uma criança trabalhando até a exaustão para salvar a mãe, então eu não quero mais ser o presidente. Foi um golpe ousado, um cheque-mate moral. Mas ele tinha uma última carta. Beatriz mostrou a vocês planilhas. Eu quero lhes mostrar um documento diferente. Ele conectou seu celular ao projetor. Na tela,
surgiu a imagem de uma folha de caderno com um desenho feito a giz de cera. Um homem grande, de palito, segurando a mão de uma menina pequena. Abaixo, em letras infantis e tortas, as palavras: "Obrigado por não me deixar sozinha." A simplicidade e a pureza daquelas palavras desarmaram a sala. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. A votação para sua suspensão foi tensa, nominal. Lucas venceu por um único voto, vindo de um sócio mais velho que, até então, era seu maior crítico. Beatriz, o rosto uma máscara de fúria contida, recolheu seus papéis e saiu da sala, lançando a Lucas um olhar que prometia que a guerra não havia acabado. A vitória corporativa, no entanto, foi imediatamente ofuscada por uma nova crise. Assim que a reunião terminou, Lucas recebeu uma ligação do hospital. Helena tivera outra complicação, uma crise respiratória a deixara em estado crítico, e os médicos estavam lutando para mantê-la viva. No meio desse turbilhão de desespero, uma aliada inesperada surgiu. Enquanto Lucas corria para o hospital, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Uma voz feminina, um pouco estridente e nervosa, se apresentou como Dona Cida, a vizinha do 4B. "Doutor Lucas, eu e a Lúcia do terceiro andar precisamos falar com o senhor. É sobre aquela bruxa que lacrou o apartamento da Helena." Movido pela urgência na voz da mulher, Lucas combinou de encontrá-las em uma padaria perto do hospital. Dona Lúcia, a senhora que ensinara Laura a costurar, estava com os olhos marejados de preocupação. Dona Cida, uma mulher enérgica de olhar astuto, a quem muitos chamariam de fofoqueira, provou ser muito mais do que isso. "Eu vejo tudo da minha janela, seu doutor", começou ela, mexendo um café com leite. "No dia que aquela mulher veio aqui, ela falou alto no telefone no pátio, achando que ninguém estava ouvindo. Tinha veneno na voz dela. Eu não sou de me meter, mas quando vi a cara da pequena Laura depois, meu coração doeu. Eu não sei porquê, mas eu gravei a conversa no meu celular." O coração de Lucas acelerou. Dona Cida pegou seu celular simples, apertou alguns botões e deu o play. A gravação era abafada, com o som de carros passando, mas a voz de Beatriz era inconfundível, fria e arrogante. "Não importa se o dinheiro era dele, eu vou apresentar como se fosse da empresa. Eu falsifiquei a urgência no relatório. Ele vai cair, com provas ou sem provas. É uma questão de tempo." Aquela gravação era a arma de que ele precisava, a prova irrefutável da fraude e da má-fé. Com o testemunho das duas vizinhas, a armadura de Beatriz estava prestes a ruir. No dia seguinte, Lucas não convocou a junta inteira. Ele marcou uma reunião privada com os dois sócios majoritários e Beatriz. Na sala, sem o palco da apresentação, ele expôs a fraude. Confrontada com a gravação e a promessa de uma ação judicial por parte de testemunhas, a fachada de profissionalismo de Beatriz desmoronou. Seu rosto passou da negação à raiva e, finalmente, ao pânico. O conselho, chocado com a manipulação e o risco legal, a suspendeu de suas funções imediatamente, com efeito imediato, e iniciou uma investigação interna que certamente levaria à sua demissão. A vitória de Lucas foi total, mas agridoce, pois a saúde de Helena só piorava. Os médicos foram francos, os tratamentos convencionais haviam chegado ao limite. Havia uma última e desesperada opção, um tratamento experimental de imunoterapia, recém-aprovado em caráter de urgência, caríssimo, arriscado e, obviamente, sem nenhuma cobertura. "Eu pago", disse Lucas, sem um segundo de hesitação. "Quanto custar, o que precisar ser feito, eu cubro tudo." Naquela noite, exausto pela sucessão de batalhas, ele voltou para a cobertura. Encontrou Laura em um canto da sala,
onde ele havia improvisado uma pequena mesa para ela. Ela estava debruçada sobre seu trabalho, a pequena lâmpada de leitura iluminando suas mãos ágeis e seu rosto concentrado. Ele se aproximou em silêncio e viu que, ao lado dela, estava seu notebook antigo, aberto em uma página da internet. Era um site simples, quase amador, com o título Sonhos de Linha. A página exibia fotos de uma beleza comovente, pequenos bordados de pássaros, flores e borboletas, feitos com uma habilidade impressionante para uma criança. Abaixo de cada foto, um preço modesto e um botão de comprar. Ele a observou por um longo tempo, o coração apertado de emoção. Ela havia criado seu próprio pequeno negócio, sua própria frente de batalha. Mais tarde, quando ele a encontrou adormecida, a cabeça apoiada sobre os braços na mesa, ele viu ao lado dela uma pequena caixa de sapatos decorada. Com cuidado para não acordá-la, ele a abriu. Dentro havia uma pequena quantia em dinheiro. Notas de 10, 20, algumas de 50 e muitas moedas, o resultado de suas vendas. Era uma quantia irrisória perto dos milhões que o tratamento custaria, mas Lucas entendeu que aquele era o dinheiro mais valioso do mundo. Era forjado em amor, esperança e uma determinação de aço. No dia seguinte, depois de assinar todos os papéis e autorizar a transferência que garantiria o tratamento de Helena, ele levou Laura e sua pequena caixa ao hospital. Ele pediu para falar com o chefe da equipe de oncologia, um médico renomado e um tanto austero. Na frente do médico, Lucas disse: "Doutor, a primeira parcela do pagamento do tratamento está aqui." Ele então olhou para Laura, que deu um passo à frente e, com uma solenidade comovente, estendeu sua caixa de sapatos ao médico. "É para ajudar a salvar a minha mãe", disse ela, a voz firme. O médico olhou de Lucas para a menina e depois para a caixa. Por um momento ele pareceu confuso, mas então, ao ver a expressão nos olhos de Laura, ele entendeu. Um raro sorriso suavizou seu rosto. Ele aceitou a caixa com as duas mãos, como se recebesse o tesouro mais precioso. "Este", disse ele com a voz embargada, "é o pagamento mais importante que este hospital já recebeu. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance." O tratamento foi aprovado e iniciado naquele mesmo dia. Uma frágil chama de esperança se acendeu. Mas enquanto Lucas organizava a papelada final com uma assistente social, algo o intrigou. "É curioso", disse a mulher, folheando a ficha de Helena. "Ela foi admitida sem nenhum contato de parente ou familiar listado. Apenas o próprio nome. É como se ela não tivesse ninguém no mundo." A frase, dita de passagem, pairou no ar, carregada de um peso que Lucas ainda não compreendia. A revelação mais chocante ainda estava por vir. Uma que mudaria para sempre a percepção de suas vidas e dos laços que os uniam. As semanas que se seguiram foram um borrão de esperança frágil e de uma rotina inteiramente nova. O tratamento experimental, uma aposta de alto risco financiada pela determinação de Lucas e pelo amor de Laura, começou a travar uma guerra silenciosa dentro do corpo exausto de Helena. Não houve uma recuperação milagrosa, mas sim uma série de pequenas vitórias que eram celebradas como feriados. O primeiro foi quando Helena abriu os olhos e, por um instante, focou em Laura sentada ao seu lado, um sussurro quase inaudível de "minha filha" escapando de seus lábios. Depois veio o dia em que ela conseguiu segurar um copo d'água sozinha, um gesto de autonomia que fez Laura chorar de alegria. Lucas se viu vivendo uma vida dupla. Durante o dia, ele era o presidente de uma corporação, agora governando com uma perspectiva radicalmente diferente, para o espanto de seus sócios. Ele começou a desviar uma parte significativa dos lucros para a criação de uma fundação destinada a fornecer auxílio jurídico e moradia para famílias em situações de risco.
As planilhas ainda existiam, mas agora serviam a um propósito que ia além do lucro. As noites e os fins de semana, no entanto, pertenciam ao hospital. Ele se tornou uma figura familiar na ala de oncologia. O homem de terno caro que ajudava uma menina de 7 anos com a lição de casa em uma mesinha improvisada ao lado do leito 17. Nesse período de calmaria tensa, os três formaram uma família improvável. Laura, com a permissão dos médicos, montou um pequeno kit de costura e passava horas bordando ao lado da mãe, narrando seu dia na escola. Lucas a matriculara em um excelente colégio particular, enquanto Helena a observava, os olhos brilhando de orgulho. Era um tempo emprestado, um presente precioso, que todos em silêncio sabiam que era finito. Os médicos eram honestos. O tratamento havia comprado uma remissão, uma janela de tempo, mas a doença era um inimigo resiliente que ainda se escondia nas sombras. Foi em uma tarde ensolarada de sábado, enquanto Lucas levava Laura a um pequeno parque perto do hospital para que ela pudesse correr um pouco, que uma figura do passado reapareceu. Beatriz se aproximou deles, mas era uma versão quase irreconhecível da mulher que havia tentado destruí-los. Estava mais magra, a pele pálida, e o terninho impecável fora substituído por roupas simples. A armadura corporativa havia desaparecido, revelando uma mulher assombrada e frágil. Lucas instintivamente se colocou na frente de Laura, um leão protegendo sua cria. "O que você quer, Beatriz?" "Eu não vim brigar", disse ela, a voz baixa e cansada. Eu preciso falar com ela, com a menina." Lucas hesitou, mas Laura, com a intuição pura das crianças, saiu de trás dele. "Pode falar", disse ela sem medo. Beatriz se ajoelhou assim como Lucas fizera em seu primeiro encontro com Laura. Seus olhos, antes frios como lascas de gelo, agora estavam turvos de uma dor antiga. "Laura, eu preciso te contar uma história sobre 2 irmãs." E ela contou. Contou sobre um acidente de carro em uma estrada chuvosa no interior de Minas Gerais, que levara seus pais. Contou sobre um orfanato frio e cinzento, onde ela, com 10 anos, prometera à sua irmã de 6, Helena, que nunca a deixaria. "Mas a vida", disse ela, "quebra promessas. Uma família rica e sem filhos a adotou, mas eles só queriam uma criança. Ela foi a escolhida." "Eles me deram tudo", sussurrou Beatriz. "Roupas, estudos, um futuro, e tiraram a única coisa que importava. Minha irmã. Eu a deixei para trás." Ela explicou como a vergonha e a culpa a transformaram. Ela construiu uma fortaleza de sucesso e frieza para nunca mais se sentir fraca e desamparada como naquela noite em que foi separada de Helena. Anos depois, quando já era uma executiva bem-sucedida, ela procurou por Helena, mas a distância emocional era grande demais. Ela apenas observou de longe, com uma mistura de ressentimento e inveja, enquanto Helena, apesar de todas as dificuldades, parecia ter uma riqueza que ela nunca alcançaria, a capacidade de amar incondicionalmente. "E foi então que eu descobri sobre você", Beatriz continuou, os olhos fixos em Laura. "Eu queria entender. Eu investiguei e descobri a verdade mais profunda. Helena não podia ter filhos, Laura. Ela encontrou você, com 3 meses de vida, deixada em uma clínica por uma mãe que não podia criá-la. Você não é filha biológica dela." A revelação pairou no ar. Uma bomba que Beatriz talvez esperasse que desestabilizasse tudo. Ela talvez quisesse provar que o amor de Helena era construído sobre uma mentira, uma compensação. Mas o efeito foi o oposto. Laura ouviu a história toda em silêncio, processando as palavras com uma sabedoria que desarmaria qualquer adulto. Ela olhou para Beatriz, não com raiva, mas com uma compaixão infantil e pura. "Então, você é minha tia?" perguntou ela. Beatriz piscou, atordoada. "Sim, eu
Eu sou. Bem, minha mãe, disse Laura com uma firmeza que encerrou qualquer debate. É a mulher que me pegou no colo quando eu era bebê, que me ensinou a costurar, que cantava para eu dormir, que me abraçou quando eu tive medo. O sangue não importa, o que importa é o cuidado. Ela é minha mãe e eu a amo. Ela fez uma pausa, olhando para o rosto sofrido de Beatriz. E eu sinto muito que você perdeu sua irmã. Aquele ato de perdão e aceitação vindo de uma criança de 7 anos foi o que finalmente quebrou Beatriz. As lágrimas que ela segurara por uma vida inteira vieram em uma torrente silenciosa. Eu também estou doente, confessou ela em um sussurro. O mesmo mal que levou nossos pais está em mim. Eu precisava que alguém soubesse a história toda. Ela se levantou, limpou o rosto e, pela primeira vez, olhou para Lucas com algo que não era hostilidade. Você é um bom homem. Cuide bem delas. E com isso, ela se virou e foi embora. Uma figura solitária desaparecendo na multidão, deixando para trás um passado resolvido e um futuro incerto, mas em paz. Com a verdade exposta, a conexão entre mãe e filha se aprofundou ainda mais, se é que era possível. Quando Helena teve alta, Lucas não a levou de volta para o antigo prédio. Ele alugou um apartamento claro e arejado em um bairro tranquilo, com um pequeno jardim. Ele e Laura o decoraram, transformando-o em um lar. Foram dias de uma felicidade agridoce, de despedida silenciosa. Em uma tarde, enquanto Laura estava na escola, Helena, lúcida e serena, pediu para falar com Lucas. Eu sei que meu tempo está acabando, disse ela, a voz fraca, mas firme. Eu não tenho medo. Eu vivi mais amor em 7 anos com a Laura do que muitas pessoas em uma vida inteira. Ela olhou para Lucas, os olhos cheios de uma gratidão profunda. Você me deu este tempo. Você me deu a chance de ver minha filha sorrir mais algumas vezes. Não há presente maior. Ela estendeu a mão e segurou a dele. Lucas, eu preciso te pedir uma coisa. Uma promessa. Se algo me acontecer, não deixe que a Laura fique sozinha. O mundo é um lugar duro para meninas como ela. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu a encarrego a você, não como um fardo, mas como um presente. Ela vai te salvar, assim como salvou a mim. Foi uma passagem de bastão, a confirmação de um vínculo que havia se tornado familiar. Eu prometo, Helena, disse Lucas, a voz embargada. Ela nunca estará sozinha. Ela é minha família agora. Uma semana depois, Helena faleceu pacificamente durante o sono, com um sorriso sereno no rosto. O funeral foi simples, em uma manhã de sol. Estavam presentes apenas Lucas, Laura e as fiéis vizinhas, Dona Lúcia e Dona Cida. Em um gesto de paz, uma única e anônima coroa de lírios brancos foi entregue, e Lucas soube de quem era. Laura não se desesperou. Ela enfrentou a perda com a mesma força silenciosa que demonstrara desde o início. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, mas também a certeza do amor que havia recebido. Nos meses que se seguiram, a vida encontrou um novo e delicado ritmo. Lucas, cumprindo sua promessa, navegou pela burocracia e se tornou o tutor legal de Laura. Para o juiz, foi um caso incomum, mas, ao ver a conexão inegável entre o milionário e a pequena órfã, ele assinou os papéis com um aceno de compreensão. Ao arrumarem os poucos pertences de Helena, que estavam no novo apartamento, Laura encontrou uma caixa de madeira que ela nunca vira. Dentro, junto com fotos de Laura bebê, havia uma última carta, escrita com a caligrafia elegante de sua mãe. Minha querida borboleta, meu amor maior, se você está lendo isto, é porque eu já fui voar para um lugar onde não há mais dor. Não fique triste, meu anjo. Meu corpo estava cansado, mas meu coração está transbordando de felicidade por cada segundo que passei com você. Haverá um dia em que você saberá que não nasceu da minha barriga, mas quero que saiba a verdade mais importante.
Você nasceu do meu coração. No dia em que te peguei no colo, tão pequena e desamparada, eu soube que minha vida tinha encontrado seu propósito. Você nunca foi minha filha de sangue, Laura, mas você foi e sempre será o meu maior amor, a obra mais linda que minhas mãos ajudaram a criar. Obrigada por me salvar da solidão. Obrigada por me ensinar a força que existe em um fio de linha e em um coração valente. Agora é sua vez de voar. Seja forte, seja gentil e nunca, nunca pare de costurar seus sonhos. Eu te amo para sempre. Mamãe. A história não termina com um final feliz tradicional, mas com um começo resiliente. Meses depois, em um domingo ensolarado no Parque Ibirapuera, um Lucas muito diferente, vestido com jeans e camiseta, corria desajeitadamente ao lado de uma bicicleta, ensinando uma Laura radiante a pedalar sem rodinhas. O som da risada dela, livre e infantil, era a música mais bonita que ele já tinha ouvido. O site Sonhos de Linha ainda existia, mas agora era um hobby, um lugar onde Laura compartilhava sua arte com todos os lucros revertidos para a fundação que Lucas criara. Ela era a aluna mais inteligente de sua classe, uma líder nata, com a mesma determinação da menina que um dia enfrentou o mundo com uma máquina de costura. Enquanto descansavam na grama, tomando água de coco, Laura olhou para Lucas. Você acha que a mamãe pode nos ver agora? Lucas sorriu, o coração cheio de uma paz que ele nunca soube ser possível. Eu tenho certeza que sim, e acho que ela está muito orgulhosa de nós. Ele a abraçou, e ali, sob o céu azul de São Paulo, duas almas que se encontraram na mais profunda adversidade eram a imagem mais pura de uma família, forjada não pelo sangue, mas pela escolha, pelo cuidado e por um amor que nasceu da injustiça para florescer em esperança. A menina que costurava para sobreviver agora tinha um pai que a ensinaria a voar, carregando consigo o legado de força e amor incondicional da mãe que a ensinou a sonhar. Deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuar nos apoiando.